Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Antes de começar a nossa próxima entrevista, eu tenho aqui uma dúvida de um telespectador relacionado ao bloco anterior. Ele faz a seguinte pergunta: olha, queria fazer uma pergunta para o Corpo de Bombeiros, para o Coronel Batista que estava aqui. É sobre as queimadas numa região próxima ao Conjunto Esperança. Bom, não tem o nome do telespectador, mas eu creio que ficou claro pela conversa com o Coronel Batista que queimada nessa época não pode de jeito nenhum. Se você vir alguma queimada, pode fazer a denúncia pelo 193, foi o número que ele orientou, que ele informou. Bom, e agora a nossa conversa com Hudson Magalhães, vice-coordenador da Divisão de Proteção da Vara da Infância e da Juventude. Prazer recebê-lo aqui, Hudson. Prazer imenso, meu. Bom, agora a Vara da Infância e da Juventude tem um trabalho a mais, que é um grande evento regional, que é a Expo Acre, e parece que há portarias específicas para esse evento. O que os pais precisam atentar, Hudson? Todo ano, na verdade, é expedida uma portaria pelo juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude, específica para a Expo Acre, regulamentando todos os eventos que estão em torno da Expo Acre, inclusive desde a cavalgada. Como a cavalgada é ligada à festa maior, que é a Expo Acre, então a portaria regulamenta desde a cavalgada até todos os eventos internos no parque. Isso é importante não apenas para os pais, mas para os próprios promotores do espetáculo. Principalmente para os promotores de evento, porque a portaria atribui responsabilidades a eles. Esse ano, em relação à cavalgada, se repetem as regras do ano passado. Então, as crianças e adolescentes podem participar normalmente, porém sempre alertando que tem que estar na companhia de pais ou respectivos responsáveis. Nunca uma criança e um adolescente pode estar desacompanhada. Principalmente quando a gente fala de montaria, a gente fala de quadriciclos, né? Que nós sabemos que até pelo Código de Trânsito é proibido. Porém, na hora da festa, na hora do calor da emoção, coloca-se uma criança ou um adolescente para dirigir um quadriciclo, coloca-se sozinha numa montaria. Então, esse tipo de coisa não é permitido, tamanha a situação de risco que ela é exposta e até pela vedação legal do Código de Trânsito. E quando o adolescente maneja melhor o cavalo do que o pai dele? Bem, nesse caso aí é uma prática da zona rural, né? Sempre é bom a gente contextualizar. É bom para relativizar, para a gente não ficar baixando assim uma portaria como se ela fosse a verdade fatal. Exatamente. Tem crianças que vivem em fazenda, montam até melhor do que nós adultos. Porém, do que eu, sem dúvida. Sem dúvida, né? Eu não subo no cavalo, pelo menos. Mas, porém, ela tem uma montaria dentro de um animal no habitat dele. Um cavalo que ele é trazido para a cidade, numa situação urbana, com uma aglomeração generalizada de pessoas, ele pode correr o risco de se assustar. E aí faltaria o discernimento a essa criança e esse adolescente de como resolver aquela situação. De repente o cavalo se assusta com o barulho, sai em disparada no meio da avenida. O que ele vai fazer? Então ele precisa de discernimento, de domar o animal para poder resolver aquela situação. E é exigir muito de uma pessoa que está em fase de desenvolvimento esse tipo de conduta. Daí a proibição e a cautela de ter sempre pelo menos um responsável ao lado ou próximo para que possa necessariamente, em caso de emergência, tomar a frente da situação e evitar até ferimentos e risco à integridade ou vida de alguém, né? E em relação a shows especificamente, você estava falando que a portaria ela estabelece normas para quem vai frequentar os shows. Sim. E também para quem fica na parte de fora do espetáculo. Explica melhor isso. A Expo Acre, no parque, ele tem os restaurantes e bares e lanchonetes na área do parque em si. Então, nessa área, é liberado a presença de crianças e adolescentes. Porém, a partir da meia-noite, só podem ficar adolescentes de 12, 13, 14, 15, 16 e 17. De 12 a 17 anos. Devidamente acompanhados de pais ou responsáveis. Então, crianças, que é de 1 ano a 11, só poderão ficar nas dependências do parque até meia-noite. Dada a meia-noite, somente será permitido a permanência no parque de adolescentes, que é de 12 a 17 anos, sempre acompanhados de pais ou responsáveis.
Agora, Hudson, mas vocês não poderiam, aí eu já estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, estudar, avaliar caso a caso, porque às vezes a família tem uma criança de 10, 11 anos e tem um adolescente de 15, 16 que quer ficar um pouco mais, e aí de repente aquela criança de 10, 11 anos vai ter que ficar ali com os pais, de repente chega vocês lá com aqueles coletes pretos e cheio dos papéis e anotando tudo e fiscalizando e dando carão no pai. Como é que é isso aí? Não poderia avaliar de caso a caso? Afinal de contas, Claro. dá para fazer isso, não? Na verdade, essa fase do colete preto, do carão, é uma fase mais antiga da divisão de proteção. Nós somos uma equipe fiscalizadora. Chega sem colete mesmo. Chega sem colete mesmo, faltou surpresa. Mas nós somos uma equipe que somos bem estudadas no bom senso. Eu até estava comentando com um colega da experiência das Expoacs dos anos passados. Meia-noite é o limite horário de permanência de crianças. Então a gente passa avisando, fazendo a parte educativa. Quando a gente verifica que tem um pai com a criança, a gente orienta: senhor, o senhor vai ter que se retirar daqui a pouco, por gentileza. Fazemos todo um trabalho de conscientização. Depois a gente volta 15 minutos de novo e orienta mais uma vez. A gente chega a avisar até às vezes 3 vezes. E aí chega a um ponto que a gente vê que realmente temos uma predisposição a descumprir o regramento. E aí? Aí a gente faz a autuação. De que forma? Faz a autuação administrativa. O que é isso? É uma multa. A gente faz uma infração, auto de infração, que isso vai redundar numa multa. Porque nesse momento, o pai e a mãe que teima em desobedecer a portaria, lembrando que a portaria é uma regra para proteger a criança e o adolescente. Sendo que às vezes o pai e a mãe estão se divertindo tanto que fica em segundo plano a proteção do seu filho. Teve casos lá que a gente já verificou de criança dormindo embaixo de mesa. O pai e a mãe bebendo e a criança dormindo, totalmente dada a sorte. Aí está É uma espatifado demais. situação extremamente exagerada, mas só para a gente verificar como pode se chegar nesse ponto máximo de negligência. O pai e a mãe, eles têm que se conscientizar que a portaria não vem para acabar a festa de ninguém, acabar a diversão. Pelo contrário, vem para proteger. A gente vê que é uma festa populosa. Uma festa populosa em que se consome bebida alcoólica no pátio do parque. Nós temos estabelecimentos especializados em bebidas extremamente fortes que ficam no pátio do parque. E a segurança da Polícia Militar, por mais eficiente que seja, ela não consegue, devido ao número de pessoas, evitar confusões de maneira 100%. Então, nesse momento que podemos ter, por exemplo, uma briga generalizada, que nós temos um contexto onde temos crianças que até fisicamente não teriam condições de correr, se esconder, etc., então é nesse momento que a portaria age como meio protetivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que vocês, na hora de fazer essa abordagem aos familiares, já ouviram várias vezes, mas eu vou fazer essa pergunta porque me parece que ela é pertinente. Bom, o juizado não tem mais com o que se preocupar, não, do que ficar tentando estabelecer normas de como eu devo cuidar do meu filho, porque não vai cuidar das crianças lá da periferia, etc, etc. Muito bem. Como é que você responde a uma pergunta? A vara da infância ela é uma unidade judiciária. Ela não é uma unidade de assistência social. Sempre se coloca a cargo do juiz uma responsabilidade que ele nem tem, talvez, legalmente. Prefeitura, governo, entidades públicas têm esse papel conjuntamente com a unidade judiciária. Nós temos um papel de fiscalização naquele setor. Nós temos crianças abandonadas, nós temos questões de trabalho infantil, mas é para aí onde entra o Ministério do Trabalho, Conselho Tutelar, Assistência Social, Ministério Público. Então é muito fácil, na hora que o pai e a mãe estão na situação que ele está equivocado, ele responsabilizar o outro. Querer que eu me responsabilize por fatores que estão alheios à minha competência. Mas é muito normal isso, porque eu sempre digo, hoje em dia, atualmente, os pais e as mães, infelizmente, eles estão terceirizando a responsabilidade. O pai e a mãe, ele não vai mais com seu filho à festa. Ele não leva o filho ao cinema, prefere entregar para o vizinho, para um amigo. Então há uma negligência de proteção, de fiscalização. E a vara vem para dar essa... A vara vem para dar esse norte. Só para dar um exemplo bem claro. Por favor, rápido, que nós temos já está acabando. Pois não. Só para dar um exemplo rápido. Cinemas.
Nós temos filmes de 16 anos, mas tem pais que insistem em entrar com 4, 5. Ou seja, é um excesso. O pai ele quer curtir, ele quer entrar na diversão, mas ele prefere sacrificar, às vezes, um trauma que pode ser causado na criança numa cena de violência ou até de contexto sexual. Só para finalizar, a entrada aos shows, que isso é o mais importante. Só vai ser permitida a entrada aos shows de adolescentes com 16 e 17 anos. Abaixo disso, nada. Abaixo disso não entra nem com pai, nem com mãe, não entra com ninguém. Só é permitida esse ano a entrada de adolescentes com 16 e 17 anos, devidamente acompanhados. Se tiver com pai, mãe e irmão, é só mostrar os documentos que comprovam o parentesco que entra. Pode ser que o pai e a mãe não possam ir, pode autorizar um outro maior a levar. Tem que entrar no site do Tribunal de Justiça, baixar um termo de autorização, preencher, assinar e levar a cópia do documento do pai. Na hora vai ser fiscalizado isso. Tem que ter muita vontade para assistir a um show, né? É a tarefa que o pai e a mãe têm, uma tarefa mínima que o pai e a mãe terá para saber com quem o filho está indo. Perfeito. Hudson, eu queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Bom, e lembrando que esse terceiro bloco do programa é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Gazeta Entrevista volta semana que vem. Até lá.